Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube, no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar as questões 140, 140A e 141 e utilizamos para isso o livro com a tradução da editora M, para estudar o Livro dos Espíritos. Compartilhe os vídeos, por gentileza, que você vai estar compartilhando a doutrina espírita, já que não há nenhum ganho com esses vídeos, eles não são monetizados. Então, compartilhar é divulgar a doutrina espírita, tá bom? Vamos lá, 140. Estamos falando aqui do item sobre a alma ou da alma, livro 2º, capítulo 2º de O Livro dos Espíritos, questão 140. O que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, comandando dessa forma cada uma das funções do corpo? Ainda estamos aprendendo sobre a alma, que se denomina alma o espírito encarnado, espírito o espírito desencarnado, mas à época de Kardec, como hoje, havia nomes muito parecidos para a mesma coisa. Hoje se fala corpo astral, hoje se fala segundo astral, hoje se fala perispírito, se fala alma, envoltório semimaterial, como também se falava do perispírito à época, mas o corpo astral é o mais comum hoje falado pela ciência. Duplo etéreo também foi muito usado no século XX, início do século XXI, hoje já nem tanto se fala, mas também foi usado duplo etéreo. E aí depende daquilo que se queira falar especificamente. Então Kardec pergunta se a alma tem a teoria da alma subdividida, que na época não se falava muito sobre chakra. Hoje se tem a ideia do chakra coronário, chakra central, chakra genésico, chakra hepático, chakra no plexo solar, cardíaco, laríngeo. Fala-se dos 7 chakras, que a doutrina espírita até também trabalha com esses termos, mas não era algo tão difundido e não se tinha a impressão de centros de força, se tinha a impressão de partes da alma. Por isso a pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos. Isso também depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se o que se entende por alma é o fluido vital, essa teoria da subdivisão está correta, está com razão. Se o que se entende por alma é o espírito encarnado, aí não há subdivisão, aí a teoria é equivocada. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso dividir-se. Então vamos lá. Se a gente está falando de fluido vital, então nós temos os centros de força, ou chakras, se quiser usar o termo de outra origem. Então vamos lá, chakra, temos 7 pelo menos, que se entende coerente com a doutrina espírita. São centros de força que emanam para um grupo de órgãos, vamos dizer assim, ou um órgão específico, certo? Bom, aí nós temos então 7 divisões. É a alma que se divide, sou eu, o espírito, que estou dividido em 7 partes que estão presas ao corpo, coladas ao corpo, subdivididas ao corpo, para operá-lo? Não. Eu, espírito, opero tudo através do meu perispírito, que emana os seus fluidos, a minha vontade, para o corpo. Mas isso, gente, eu dizia nos vídeos anteriores, depois da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, a formação das células-tronco, vamos dizer assim, naquele momento em que é ligado o perispírito ali, você imagina todo o corpo vai ser formado copiando o perispírito, sendo que para cada molécula do perispírito há um fiozinho ligado em um átomo do corpo. Então você imagina, está tudo ligado. E aí imagina o número de fios, né? Quando eu, espírito, tenho vontade de uma coisa, de me movimentar, por exemplo, de levantar a mão, isso já está no automatismo. Eu já faço isso há 52 anos. Eu, Fábio, há 52 anos. Não era assim no começo da minha encarnação, quando eu era bebê. Para acertar a boca, né? O bebê não tem dificuldade para colocar a mão na boca, ele fica tentando. O espírito quer colocar a mão
na boca, mas até fazer essa ligação, né, passar para o perispírito, passar para o corpo o movimento necessário, é muito demorado, leva um certo tempo. Eu, espírito, falava antes da minha encarnação, naturalmente, como vocês também. Mas Fábio, demorei 10 meses para começar a pronunciar as primeiras palavras inteligíveis para as pessoas. Tem espíritos que demoram um pouco mais, espíritos que demoram um pouco menos, mas já falava antes. É que a operação do sistema fonador, fazendo passar pelo cérebro carnal, demora um pouco mais de tempo, até pegar o jeito de como fazer e depois ser automático como é. 52 anos depois eu não preciso pensar muito, eu espírito desejo falar e a boca já está falando, né? Eu gero a força pensamento e imediatamente a boca já fala. Então é questão de treino na matéria. Segundo o próprio Livro dos Espíritos, mas principalmente a Revista Espírita de Kardec de 1868, em Júpiter, que é um mundo feliz, já com outra conformação de matéria para encarnação, nem poderia ser chamada encarnação, porque não há carne, mas só para a gente entender que sai do plano espiritual para habitar o local lá e reveste o corpo com uma espécie de perispírito ou com uma espécie de matéria, a infância demora 6 meses, no que seria para nós 6 meses. Ou seja, é o tempo de adaptação ao local só. Aqui, quanto tempo se demora? Aqui, para que a encarnação tenha esteja completa efetivamente, demora 7 anos. Né? Para que eu assuma o corpo verdadeiramente, né? Imprimindo nele todas as minhas características, são 12 anos, 13 anos, às vezes 15 anos. Né? Então é muito tempo aqui na Terra, é muito tempo ainda para que eu tome conta efetivamente do meu corpo. Então eu preciso de centros de força, onde o fluido vital é mais abundante ou menos abundante, por onde meu perispírito se comunica mais rapidamente com o meu corpo, mas cada molécula do meu perispírito tem um fiozinho, tem um laço, tem um fiozinho ligado em um átomo do meu corpo. 140A. Entretanto, foram os espíritos que deram essa definição, a definição que ele fala da alma subdividida. E aí a resposta dos espíritos superiores, coordenados por Jesus, o Espírito de Verdade, é: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Nem todo mundo que o corpo morreu, nem todo mundo que desencarnou tem conhecimento de tudo. Temos que tomar muito cuidado. Aí tem um trechozinho do Kardec. A alma age por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e mais abundantemente nos que são os centros ou focos de movimento. Mas essa explicação não pode ser aplicada à alma enquanto espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa após a morte. Foi aquilo que a gente falou, tá? Detalhe importante. Muita gente, de repente, nunca sentiu a mediunidade, mas de repente começa a sentir vontade de escrever. E aí pega um caderno, pega uma folha de papel e o braço vai quase que no automatismo, ou mesmo no automatismo, e começa a escrever. E a pessoa começa a guardar esses textos e na primeira oportunidade já quer publicar isso como um livro ou já quer repartir isso com as demais pessoas. Todos os espíritos são espíritos evoluídos? Qual é a minha moral? Qual é o tipo de trabalho que eu faço para as pessoas? O trabalho de assistência ao próximo? Eu me concentro, é sempre no mesmo horário, o espírito tem disciplina para vir trazer aquela mensagem, conversou comigo antes, vem falar no momento em que eu posso. Nós conhecemos pessoas, por exemplo, que de repente o espírito de madrugada aparece e quer escrever de madrugada. Quer escrever de manhã, o sujeito está trabalhando, tem que parar para atender o espírito. Pera lá, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque o espírito superior ele tem o que fazer. Então ele se programa e ele não fere a outra pessoa, ele não violenta o tempo da outra pessoa. Não é assim que funciona. Daí a importância do estudo, de se entender
que nem todos os espíritos são de Deus, como se diz. Como Paulo de Tarso advertia a gente. O sujeito presta, morreu, continua prestando. O sujeito não presta, morreu, o corpo dele continua não prestando. O sujeito não tinha conhecimento nenhum sobre a vida após a morte. Desencarnou, ele vai estar perdidaço lá naquela situação. Ele não vai imediatamente, só porque desencarnou, já conhecer todos os segredos e todas as leis que regem o plano espiritual para vir falar. Então, quer escrever? Treine a sua mediunidade, escreva. Escreva. Quer guardar? Guarde. Mas aprofunde-se na doutrina espírita para ver se aquilo faz sentido, se é mais uma falácia. Se for falácia, joga fora. Se aquilo fizer sentido e for uma coisa edificante para as pessoas, guarde, até que tenha suficientemente treino para então colocar em prática. Chico Xavier escreveu, se não me engano, 2 anos, e aí o Emmanuel falou, agora você joga tudo fora e vamos começar a trabalhar. Era treino de mediunidade. Isso estamos falando do grande Chico Xavier. Então nós precisamos ter cuidado. Né? Não podemos deixar a soberba bater na porta da gente e simplesmente nós acharmos que psicografamos alguma coisa, já é um espírito superior, trazendo principalmente novas revelações. Vamos entender primeiro Kardec, depois a gente busca as novas, entre aspas, revelações, né? Questão 141. Há algo de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é externa e que envolve o corpo? Estaria por fora? Resposta. A alma não está trancada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela brilha e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou o som em torno de um centro sonoro. Assim, pode-se dizer que ela é exterior, mas nem por isso é o envoltório do corpo. A alma tem 2 envoltórios, um sutil e leve, o primeiro, que chamamos perispírito, o outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe dentro do caroço. Já o dissemos. Tá, então vamos lá. Imagina que nós fomos criados como, antes de sermos criados como espírito, havia um princípio inteligente que foi criado por Deus, que estagiou no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Aconteceu alguma coisa, transformou-se em espírito e aí eu surgi. Aí eu apareci, aí eu fui criado. A partir daí, eu sou luz, igual a Jesus, eu sou luz como Deus criou, mas em volta de mim há um perispírito denso, há um perispírito que não deixa passar a luz. Então imagina a lâmpada dentro de um globo, todo sujo, bastante sujo, escuro. A gente quase não vai ver essa luz, mas a gente vai perceber que essa luz está saindo dali. Não está por fora do globo, a gente sabe disso, mas a gente está vendo a luz, porque está transpassando o globo. Se a gente colocar um cobertor por cima de tudo isso, a gente vai continuar vendo que tem luz. E se esse cobertor for mais fino, ou se esse globo for mais fino, a gente vai perceber a luz através desse cobertor. É assim que é o espírito. O globo seria o perispírito e o cobertor seria o corpo. Está ali. A gente sabe, está transpassando. A gente emana essa luz para outra pessoa ou não emana de acordo com a opacidade do meu perispírito. Então imagina uma lâmpada muito forte que a gente coloca num globo todo sujo. Eu vou perceber que tem a luz lá, mas ela não está me ofuscando a vista. Se eu limpar um pouco mais esse globo, eu vou ver mais a luz. Jesus, por exemplo, no Monte Tabor, quando se transfigurou, ele saiu um pouquinho do corpo, quase que num desdobramento, e aí o perispírito dele é um globo limpíssimo. Imagina, fino, 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 fino e limpo ao extremo. Então é a luz que vem direto na cara da gente, que cegou Paulo, por exemplo. Cegou Paulo de Tarso, na entrada de Damasco. Só para a gente entender que nós temos a mesma luz de Jesus. O problema é que o nosso perispírito, que seria o globo, né, em volta, nesse exemplo que eu estou dando, nosso ainda é carregado de imperfeições. Aliás, tem imperfeições que a gente nem sabe
que existem ainda, e quando a gente descobrir, a gente vai limpando, e vai ficando cada vez mais limpo esse globo até ficar igual ao de Jesus, purinho, né? Por cima desse globo ainda vai um cobertor, que é o nosso corpo físico. E esse cobertor, eu estou vendo a luz, eu percebo que tem luz, eu percebo o calor, eu percebo que tem uma lâmpada muito forte por baixo e consigo perceber isso, não é? E quanto mais eu me mexo, quanto mais eu mexo esse cobertor, quanto mais eu balanço esse cobertor, quanto mais eu ajo no bem, é como se fosse mexendo esse cobertor, mais a gente vai percebendo que tem luz. Então você imagina uma luz forte pra caramba, um globo já razoavelmente limpo e um cobertor fino por cima. Quanto mais eu mexo esse cobertor, quanto mais eu balanço esse cobertor, mais eu percebo que tem uma luz forte embaixo. Quando nós fazemos a caridade, é como se nós mexêssemos esse cobertor e a luz da gente atinge a outra pessoa. Quando a gente desencarna, é como se tirasse o cobertor e ficamos só com o nosso perispírito. Por isso que no plano espiritual não dá para mentir, não dá para a gente se fazer melhor do que ninguém, né? Porque lá no plano espiritual, ou a minha lâmpada é vista ou não é vista, né? Ou a luz que eu tenho é vista ou não é vista, dependendo da opacidade ou transparência do meu perispírito. Quanto mais evoluído, mais transparente, quanto mais atrasado, mais opaco. Seria isso, basicamente. Certo? O que tem, que a câmera Kirlian fotografa, que tem em volta do nosso corpo, é a nossa aura. Certo? Aí é outra coisa que a gente pode falar num outro dia. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo, e amanhã a gente volta a se encontrar por aqui. Um beijo para você que fica. Tchau.